Embora o nosso entendimento sobre a fisiologia reprodutiva masculina esteja em constante evolução, o papel do epidídimo na maturação dos espermatozoides é fundamental para a fertilidade masculina. O epidídimo é um tubo longo e contorcido onde os espermatozoides passam por vários processos, como o desenvolvimento de motilidade e maturação, além de serem concentrados, armazenados e protegidos durante o tráfego epididimário. As células do epidídimo atuam tanto na absorção quanto na secreção de substâncias. A maior parte do fluido tubular, que não foi reabsorvido no ambiente testicular, é absorvido na parte proximal do epidídimo. As células epiteliais endocitam os corpos residuais não removidos pelas células de Sertoli, bem como os espermatozoides degenerados. O citoplasma apical das células principais do epidídimo contém inúmeras invaginações na base dos estereocílios, juntamente com um complexo de Golgi bem desenvolvido, lisossomos e vesículas. Diversas secreções provenientes das células do epitélio epididimal têm a função de nutrir e proteger os espermatozoides enquanto eles transitam pelo epidídimo. Durante a sua passagem pela região proximal, ou cabeça do epidídimo, os espermatozoides adquirem a maturidade funcional necessária para manter a sua motilidade e contribuir para a fertilização. Nesse percurso, os espermatozoides sofrem uma ampla gama de alterações fisiológicas e bioquímicas que modificam dinamicamente seu conteúdo de proteínas, colesterol, fosfolipídios e pequenas moléculas de RNA. Curiosamente, essa alteração da composição macromolecular do espermatozoide não é uma característica própria da célula, mas sim do microambiente epididimal, que controla a metamorfose funcional do espermatozoide, uma célula que não realiza nem transcrição nem tradução. Há evidências crescentes de que os exossomos, presentes no epidídimo, têm um papel fundamental na maturação e no armazenamento dos espermatozoides pós-testiculares, tanto em seres humanos quanto em outros animais. Pesquisas realizadas in vitro mostraram que esses exossomos podem momentaneamente se fundir e se ligar aos espermatozoides, promovendo a transferência de conteúdos. Apesar de serem morfologicamente maduros, os espermatozoides que entram no epidídimo são incapazes de se mover sozinhos e incapazes de fertilizar um ovócito. Além da capacidade de movimento, a maturação envolve outras mudanças morfológicas, bioquímicas e fisiológicas durante o trânsito pelo epidídimo. Os espermatozoides passam por modificações em seu conteúdo de proteínas, lipídios e carboidratos. Considerando que eles não realizam mais síntese proteica, acredita-se que as proteínas presentes após a maturação sejam sintetizadas pelo epitélio epididimal e incorporadas aos espermatozoides. Os mecanismos de transferência dessas proteínas ainda não são totalmente compreendidos, mas incluem a absorção de proteínas solúveis secretadas pelo epitélio, a transferência de exossomos e as interações diretas entre o espermatozoide e a superfície apical das células epiteliais. Entre esses mecanismos, os exossomos no lúmen epididimal desempenham um papel relevante na comunicação celular, facilitando a transferência de proteínas e outras moléculas para os espermatozoides. Esses exossomos possuem um conteúdo encapsulado por uma bicamada fosfolipídica protetora, permitindo o transporte até mesmo de pequenos RNAs, os quais são capazes de influenciar o epigenoma dos espermatozoides. O epitélio epididimal é composto por diferentes tipos de células, como as células principais, as células apicais, presentes apenas no segmento inicial, as células claras e as células basais. Cada tipo celular apresenta uma estrutura e função específicas, variando conforme a localização ao longo do epidídimo. As células principais secretam glicerofosfocolina, ácido siálico e glicoproteínas, as quais, juntamente com o glicocálice e os esteroides, auxiliam na maturação dos espermatozoides. Elas contêm numerosas cisternas de retículo endoplasmático rugoso ao redor do núcleo, além de um complexo de Golgi supranuclear bem desenvolvido. Essas células secretam proteínas para o lúmen epididimal por mecanismos de secreção merócrina e apócrina. A secreção merócrina envolve a fusão de vesículas derivadas do Golgi com a membrana plasmática, liberando conteúdo para o espaço extracelular. Já a secreção apócrina envolve a perda de protrusões apicais para o lúmen, carregando o citoplasma e materiais secretórios.
É possível que esse seja o mecanismo pelo qual os exossomos são liberados pelas células principais no lúmen do epidídimo, transferindo proteínas que influenciam funções dos espermatozoides, tais como motilidade, capacitação, reação acrossômica e interação com a zona pelúcida. Além de adquirir novas proteínas, os espermatozoides passam por alterações moleculares em sua superfície durante a maturação epididimal, como a adição, remoção e/ou modificação de carboidratos e lipídios de sua superfície. Os componentes que formam o glicocálice criam uma interface entre o espermatozoide e o ambiente externo. O fluido luminal do epidídimo contém altas concentrações de glicohidrolases e glicosiltransferases que provavelmente alteram os glicoconjugados de superfície. A maturação epididimal também está associada à modificação da homeostase lipídica, incluindo uma redução na relação colesterol-fosfolipídio na membrana plasmática dos espermatozoides, localizados entre a cabeça e a cauda do epidídimo. Essas mudanças na fluidez da membrana são essenciais para eventos posteriores necessários à fertilização, como a reação acrossômica e a fusão com a membrana plasmática do ovócito. Como os espermatozoides apresentam cromatina altamente compactada, já não realizam transcrição e tradução. A ausência de síntese de proteínas após a saída dos testículos sugere que a regulação da maturação epididimal é controlada quase exclusivamente por modificações pós-traducionais de suas proteínas pré-existentes ou pela aquisição de proteínas exógenas. Entre essas modificações, a fosforilação reversível desempenha um papel-chave como uma espécie de um interruptor molecular. Estudos recentes mostraram alterações no estado de fosforilação de diferentes proteínas dos espermatozoides entre a cabeça e a cauda do epidídimo. Uma das proteínas mais estudadas é a isumo-1, essencial para a fusão entre o espermatozoide e o ovócito, que muda sua localização da porção anterior da cabeça do espermatozoide para a região equatorial durante a reação acrossômica. Os espermatozoides que passaram pela reação acrossômica se fundem com a membrana do ovócito por meio dessa região equatorial. Por isso, o movimento da proteína isumo-1 é considerado essencial para sua função na fusão entre o espermatozoide e o ovócito. Alguns autores ainda demonstraram que a isumo-1 é bastante fosforilada em sua região citoplasmática durante a passagem do espermatozoide pela cauda do epidídimo, mas não durante a passagem pela cabeça. Considerando que os espermatozoides retirados da cabeça do epidídimo não conseguem se fundir com o ovócito, uma hipótese interessante é que a fosforilação da isumo-1 desempenha um papel em sua função, seja facilitando a fusão ou permitindo seu movimento durante a reação acrossômica. Embora mais pesquisas sejam necessárias, esses dados são consistentes com o modelo em que a fosforilação de isumo-1 durante a maturação epididimária contribui para a aquisição da capacidade do espermatozoide de se fundir e fertilizar o ovócito. Durante o processo de maturação, a cabeça do espermatozoide é modificada pela adição de componentes que se ligam ao espermatozoide e promovem uma atividade de descapacitação. Além do contato com glicoconjugados do fluido do epidídimo, no momento da ejaculação, o espermatozoide entra em contato com componentes do plasma seminal, alguns dos quais também contribuem com a descapacitação. Esse processo inibe de forma reversível a capacidade de fertilização do espermatozoide. Os fatores de descapacitação associados à superfície do espermatozoide são liberados posteriormente durante o processo de capacitação que ocorre no sistema genital feminino imediatamente antes da fertilização. Após a maturação no epidídimo, portanto, os espermatozoides tornam-se aptos para transportar seu conteúdo haploide de DNA até o ovócito. Com a capacitação, podem utilizar suas enzimas acrossômicas e podem se ligar aos receptores da zona pelúcida, permitindo que penetrem as camadas externas do ovócito e completem o processo de fertilização. Durante a migração dos espermatozoides da região proximal para a distal do epidídimo, eles passam por uma série de mudanças morfológicas, bioquímicas e fisiológicas, incluindo modificações no tamanho e na aparência do acrossomo, do núcleo e migração da gota citoplasmática ao longo da cauda. Essas transformações resultam em espermatozoides com motilidade progressiva,
Os espermatozoides, liberados pelos testículos e que entram no ducto epididimário, inicialmente exibem movimento circular. Após o processo de maturação, que dura cerca de 2 semanas durante o trânsito pelo epidídimo, eles adquirem motilidade progressiva, ou seja, direcionada para frente, uma etapa essencial para a fertilização. Depois de saírem do epidídimo, os espermatozoides são transportados pelo ducto deferente em direção à base da próstata e ao ducto excretor da vesícula seminal. As secreções da vesícula seminal, próstata e glândulas bulburetrais formam o plasma seminal, no qual os espermatozoides ficam suspensos durante sua condução ao sistema reprodutor feminino. Essas secreções promovem modificações na membrana plasmática dos espermatozoides durante a ejaculação. Após a deposição do sêmen no trato reprodutor feminino, ocorre o segundo processo de maturação espermática, conhecido como capacitação. Os espermatozoides ejaculados ainda precisam passar por mudanças para adquirir a capacidade de fertilizar o ovócito. Esse processo de capacitação se inicia imediatamente após a remoção de fatores de descapacitação, oriundos do plasma seminal, pelo muco cervical, e continua durante o trânsito dos espermatozoides pelo sistema reprodutor feminino, estando completo quando eles conseguirem realizar a reação acrossômica. Os espermatozoides devem ascender pelo útero, atravessar a junção útero-tubária e chegar à tuba uterina, onde ocorre a fertilização. Durante essa migração, os espermatozoides capacitam-se, podendo então fertilizar o ovócito. Embora os mecanismos de seleção dos espermatozoides durante este trânsito não sejam totalmente compreendidos, algumas moléculas presentes nos espermatozoides claramente desempenham papéis essenciais. Pesquisas com camundongos nocaute demonstraram que a ausência de certos genes afeta o transporte dos espermatozoides pela junção uterotubária. Após atravessarem a junção uterotubária, os espermatozoides chegam à tuba uterina e se ligam às células epiteliais ciliadas do istmo, formando um reservatório espermático. Essa ligação envolve o reconhecimento entre carboidratos presentes no epitélio do istmo e proteínas específicas de lectina na superfície dos espermatozoides. A comunicação entre os espermatozoides e as células epiteliais envolve vias de sinalização complexas, que induzem mudanças fisiológicas e funcionais em ambos os tipos celulares. Os espermatozoides capacitados são guiados por uma combinação de quimiotaxia e termotaxia desse local de armazenamento até o ovócito na ampola da tuba, onde ocorre a fertilização. Glicoproteínas seminais e epididimárias, ligadas de forma não covalente, são removidas da membrana plasmática dos espermatozoides pela diluição nos líquidos do sistema reprodutor feminino. A remoção coordenada dos fatores de descapacitação está associada ao efluxo de colesterol da membrana plasmática dos espermatozoides, o que aumenta sua fluidez e permeabilidade, reduz o potencial de membrana e inicia mecanismos de transdução de sinal que permitem a capacitação. A entrada de íons bicarbonato estimula a atividade de uma enzima adenilato ciclase, elevando os níveis intracelulares de AMP cíclico, contribuindo para o início da capacitação. A alcalinização intracelular associada à capacitação ocorre em espermatozoides de muitas espécies de mamíferos. Camundongos que carecem de um trocador específico de sódio H+, presentes nos espermatozoides, são estéreis, o que reforça a importância do pH intracelular. Esse trocador possui uma região de ligação a nucleotídeos cíclicos, sugerindo que possa ser regulado diretamente pelo AMP cíclico e atuar após a ativação da adenilato ciclase. Além disso, há um aumento da concentração intracelular de cálcio, oriundo do meio extracelular. A entrada de cálcio inicia-se na porção principal da cauda do espermatozoide e alcança a cabeça em poucos segundos. Esse movimento iônico ocorre através de canais catiônicos sensíveis ao pH. O pH ácido do citoplasma do espermatozoide, geralmente um pouco inferior a 6,5, é ajustado para um pH intracelular ligeiramente alcalino, perto de 7,4, pela saída de H+, através de um canal de próton-voltagem dependente. A alcalinização intracelular ativa canais de cálcio, como o canal Caspr, que é dependente de pH.
Por que aumentos na concentração de cálcio e o efluxo de íons H+, são cruciais para a capacitação dos espermatozoides? Similarmente a outras células, os espermatozoides mantêm uma concentração iônica intracelular significativamente distinta da do meio extracelular. Essa diferença e a permeabilidade relativa de cada íon através da membrana plasmática determinam o potencial de membrana dos espermatozoides. Durante a capacitação, a membrana plasmática dos espermatozoides se hiperpolariza. Embora o papel exato da hiperpolarização sobre os canais de cálcio ainda esteja sendo investigado, evidências sugerem fortemente que essa alteração no potencial de membrana é necessária e suficiente para preparar o espermatozoide para a reação acrossômica. Assim, a mudança na voltagem transmembrânica e a elevação da concentração intracelular de cálcio induzem a reação acrossômica na cabeça do espermatozoide, podendo inclusive superar a necessidade de vias dependentes de AMP cíclico. A alcalinização desencadeia mudanças no potencial de membrana que são percebidas ao longo da célula, levando à hiperativação do espermatozoide, ou seja, uma intensificação do movimento da cauda. O aumento de cálcio e o efluxo de H+, são acompanhados por mudanças na motilidade, de um movimento progressivo e rápido para um movimento não progressivo, conhecido como hiperativação, além do aumento da fosforilação de tirosina em várias proteínas do espermatozoide. A liberação dos espermatozoides do epitélio da tuba é regulada por mudanças fisiológicas que ocorrem durante a capacitação. Embora a hiperativação provavelmente contribua para essa liberação, outros mecanismos envolvendo componentes de ligação específicos entre o epitélio tubário e o espermatozoide devem ser considerados. Uma vez liberados do reservatório espermático, os espermatozoides ainda precisam alcançar o local da fertilização, atravessar uma camada de células foliculares, sofrer a reação acrossômica, penetrar a zona pelúcida e fundir-se com a membrana do óvulo. Na ampola da tuba, o espermatozoide encontra o complexo cúmulus ovócito, composto pelo ovócito rodeado pela zona pelúcida, uma matriz de ácido hialurônico e células foliculares da corona radiata. Essa matriz de ácido hialurônico também atua como um filtro mecânico, eliminando proteínas periféricas dos espermatozoides que não são mais necessárias para a penetração da zona pelúcida e a fusão com o ovócito. Além disso, o líquido folicular estimula a ocorrência da reação acrossômica devido às suas altas concentrações de progesterona, que desencadeiam uma entrada de cálcio em espermatozoides capacitados. Uma vez próximo ao óvulo, o modelo clássico postula que a exocitose das enzimas do acrossomo é induzida pela zona pelúcida após a adesão do espermatozoide, mas dados recentes colocam esse modelo em questionamento. O desenvolvimento de camundongos transgênicos que produzem proteína verde fluorescente em seus acrossomos, permitindo o rastreamento em tempo real da reação acrossômica, possibilitou que alguns pesquisadores apresentassem evidências claras de que a maioria dos espermatozoides aptos à fertilização já passaram pela reação acrossômica antes de atingir a zona pelúcida. Então, o que é a reação acrossômica? O acrossomo é uma bolsa delimitada por uma membrana externa e uma membrana interna acrossômica. A bolsa acrossômica armazena enzimas hidrolíticas, principalmente a hialuronidase e a acrosina, essa última derivada de um precursor inativo chamado proacrosina. Na proximidade do ovócito e na presença de cálcio livre, a membrana plasmática do espermatozoide funde-se com a membrana acrossômica externa, permitindo a exocitose das enzimas acrossômicas. A hialuronidase degrada o ácido hialurônico presente no espaço intercelular das células da granulosa da corona radiata. O segundo obstáculo que os espermatozoides precisam superar é a zona pelúcida. A zona pelúcida é composta por 3 glicoproteínas, ZP1, ZP2 e ZP3. ZP2 e ZP3 interagem para formar longos filamentos interligados por dímeros de ZP1 em intervalos regulares. Entre as 3 glicoproteínas da zona pelúcida, ZP3 interage com moléculas na superfície dos espermatozoides.
A ZP3 é responsável pela ligação dos espermatozoides, mediada por oligosacarídeos que possuem afinidade com receptores dos espermatozoides. Apenas os espermatozoides que passaram pela reação acrossômica podem interagir com a ZP3. A ZP3, portanto, é essencial para a ligação espécie específica dos espermatozoides, impedindo a fertilização por espermatozoides de outras espécies. Independentemente do momento em que a reação acrossômica ocorre, a fusão dos gametas acontece entre um espermatozoide que já passou pela reação acrossômica e um ovócito. De fato, a reação acrossômica é acompanhada pela exposição de proteínas do espermatozoide necessárias para a fusão dos gametas. Um exemplo dessas proteínas é a isomo 1, que é específica do espermatozoide. Durante a reação acrossômica, a isomo 1 se transloca da região anterior do acrossomo para outras regiões da cabeça do espermatozoide. Para atravessar a zona pelúcida, os espermatozoides dependem de pelo menos 3 enzimas bem caracterizadas. A primeira é a proacrosina, que se transforma em acrosina, uma protease importante. A segunda é a TESP, uma serinoprotease ancorada à membrana do espermatozoide por uma âncora de GPI. E a terceira, localizada no acrossomo, é um proteassoma multissubunidade com propriedades proteolíticas. E, inicialmente, pensava-se que a acrosina era a única responsável pela penetração da zona pelúcida, mas estudos mostraram que outras proteases permanecem ativas em espermatozoides desprovidos de acrosina. Depois de atravessar a zona pelúcida, o espermatozoide enfrenta um último desafio, a membrana plasmática do ovócito. A membrana plasmática do espermatozoide se funde com a membrana plasmática do ovócito. 2 proteínas de membrana são fundamentais para essa fusão: isomo 1 no espermatozoide e juno no ovócito. Isomo 1, ao longo da reação acrossômica, migra da porção anterior da cabeça do espermatozoide para o segmento equatorial. Na presença de CD9, isomo 1 liga-se a juno para efetivar a fusão espermatozoide-ovócito. Cerca de 30 a 40 minutos após a fusão, juno praticamente desaparece, sendo liberado em vesículas extracelulares. Isso sugere que a perda de juno impede que outros espermatozoides se fundam com o ovócito, fenômeno conhecido como bloqueio da polispermia. Quando o primeiro espermatozoide fertiliza o ovócito responde com a reação cortical, que previne a polispermia. Essa reação envolve a liberação dos grânulos corticais do ovócito, que contém a enzima ovastacina, que remove oligosacarídeos da ZP3 e cliva parcialmente a ZP2. Esse processo impede a adesão de outros espermatozoides à zona pelúcida. A reação cortical e a remoção de juno previnem a polispermia, pois a fertilização por vários espermatozoides resultaria em zigotos inviáveis. A fusão da membrana celular do espermatozoide com a membrana do ovócito também leva o ovócito a completar a meiose. O ovócito termina a segunda metáfase e rapidamente prossegue pela anáfase, telófase e citocinese, produzindo o segundo corpúsculo polar. Ao final da meiose 2, uma célula filha que recebe pouco ou quase nenhum citoplasma é conhecida como segundo corpúsculo polar, enquanto a outra é o ovócito definitivo ou óvulo. Após penetrar o ovócito, o núcleo do espermatozoide se move até ficar próximo ao pronúcleo feminino. Seu núcleo aumenta e forma o pronúcleo masculino, enquanto a cauda se desprende e degenera. Morfologicamente, os pronúcleos masculino e feminino são indistinguíveis. Por fim, eles ficam em contato íntimo e perdem seus envelopes nucleares. Durante o crescimento dos pronúcleos, ambos haploides, cada um deles replica o seu DNA. Isso é crucial, pois, caso contrário, cada célula do estágio seguinte teria apenas metade da quantidade normal de DNA. Logo após a replicação do DNA, os cromossomos se organizam no fuso para a divisão mitótica. Os 23 cromossomos maternos e os 23 paternos duplicados se separam longitudinalmente no centrômero e as cromátides irmãs migram para polos opostos,
garantindo que as duas primeiras células filhas contenham a quantidade diploide correta de cromossomos e DNA. Durante a migração das cromátides para os polos opostos, um sulco profundo aparece na superfície celular, dividindo o citoplasma gradualmente em duas partes. Os principais resultados da fertilização, portanto, são restauração da quantidade diploide de cromossomos. A quantidade diploide de cromossomos é restaurada, metade do pai e metade da mãe, criando um zigoto com uma combinação cromossômica única. O sexo cromossômico do indivíduo é definido na fertilização. Um espermatozoide portando um cromossomo X resulta em um embrião feminino, XX, enquanto um espermatozoide com um cromossomo Y resulta em um embrião masculino, XY. Além disso, a fertilização inicia a clivagem. Sem ela, o ovócito tende a degenerar cerca de 24 horas após a ovulação.